Diogo Schelp, muito boa tarde para você. Já era esperado, né, Diogo, que parlamentares da oposição tentassem aí de alguma forma anular essa votação em primeiro turno da PEC dos precatórios, não é mesmo? Sim, com certeza, né? Esse é o papel da oposição, é questionar e, inclusive, os métodos que são usados para aprovação de uma pauta do interesse do governo. Lembrando o seguinte, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, né, definiu no início do mês passado que haveria a volta, né, da votação presencial e que a votação remota não seria mais possível. E aí, quando chega no momento de votar a PEC, lembrando que essa votação já foi adiada algumas vezes e acabou caindo, né, numa quarta-feira após feriado, ele se viu na necessidade de criar ali um puxadinho, um jeito, uma gambiarra para conseguir alguns votos a mais de deputados que estavam à distância. No fim das contas, todos os métodos que estão sendo usados aí para a aprovação dessa PEC, inclusive essa chantagem, essa pressão em cima dos deputados, falando sobre emendas orçamentárias, né, de dificuldade de ou a ameaça de não liberar essas emendas para os deputados que não votassem, tudo isso demonstra o quanto essa PEC é um cavalo de Troia, que junto com o presente, que seria o aumento no Auxílio Brasil, vem aí outras possibilidades, inclusive de aumento de emendas, chamadas emendas secretas ou emendas de relator, e também um aumento no fundo eleitoral. Agora, Diogo, você entende que o Supremo pode vir a tomar justamente a medida de solicitar uma nova votação? Então, primeiro turno anulado, e aí a Câmara deveria realizar uma nova votação justamente por conta da alegação desse grupo de deputados que questionaram o voto remoto dos parlamentares que estavam em missão oficial lá na COP26. Que exercício de futurologia você poderia fazer agora? Olha, a gente sempre pode dar palpite com o risco de dar errado, mas eu acredito que a gente tenha que olhar um pouco para trás no constrangimento que tem sido quando o STF toma decisões que dizem respeito a questões regimentais do Congresso. Já ocorreu isso, né, no atual governo, e houve uma gritaria muito grande. Hoje houve um questionamento muito grande do STF em relação a isso, e o STF, nas últimas vezes em que foi questionado sobre questões internas do funcionamento do Congresso, tem sido mais comedido, tem tentado não interferir tanto em questões regimentais. Então, pode ser, né, e aí eu não posso afirmar sim nem não, mas pode ser que, considerando tudo isso, o STF se retenha, né, se restrinja de tomar uma atitude dessas. Agora, Schelp, a gente viu o trabalho que Arthur Lira teve para conseguir aí vencer essa votação em primeiro turno da PEC dos precatórios. Como será que deve ser o trabalho dele, árduo, talvez, para conseguir o mesmo êxito na votação em segundo turno? Bom, há uma chance maior de conseguir um quórum presencial de deputados, né, uma chance maior do que a que teve nessa quarta-feira. A votação foi realmente muito apertada, então ainda assim é uma questão, porque afinal das contas os partidos de oposição, inclusive o PDT, estão sendo questionados por não terem assumido a posição de oposição. Então há uma pressão por parte dos líderes de oposição para que os deputados desses partidos revejam a sua posição. Essa é uma pressão contrária, um vetor contrário, e do outro lado há a possibilidade, né, o benefício que Arthur Lira tem pelo fato de que ele vai estar numa semana normal e, portanto, conseguirá provavelmente um quórum maior de deputados presentes para conseguir aí o número mínimo de votos para aprovar essa PEC. Me chama a atenção a informação que trouxe a repórter Luciana Verdolim em relação ao desafio que será aprovar também esse texto no Senado Federal. Você entende que o governo já deve trabalhar com um plano B, caso a matéria não avance no Senado? E muitos falam também da dificuldade em razão da chefia do Senado Federal ser de um pré-candidato à presidência da República. Gostaria de escutar a sua avaliação. Sim, exatamente, né? O Rodrigo Pacheco, ele tem uma postura bastante diferente da postura de Arthur Lira. Arthur Lira tem tentado levar adiante as pautas do governo, a agenda do governo em vários quesitos, e em troca tem recebido aí o apoio do governo em agenda, em pautas, em reformas, né, de leis
que, na verdade, não pegam também para o governo. E a gente pode aí dar o exemplo da PEC da Vingança, chamada PEC da Vingança, também a PEC do Ministério Público, que é uma, enfim, menina dos olhos do Arthur Lira, e que restringe, né, as ferramentas disponíveis para a investigação do Ministério Público contra casos de corrupção. Então, o presidente, por exemplo, já disse que é a favor da aprovação dessa PEC. Então, em contrapartida, Arthur Lira tem feito o jogo do governo na Câmara. Já no Senado, o jogo é outro, a questão é outra, né? Rodrigo Pacheco apresenta-se aí como pré-candidato, já não vem tendo uma tão boa vontade com temas desse tipo, em outras votações, tem coisas paradas no Senado, então, com certeza, não vai ser um jogo fácil no Senado também.